mais óbvio que eu vou falar uma besteira. Mas é somente a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês também. Hoje o maior clássico do estado é Palmeiras e São Paulo. O jogo... Turma, bora aí, turma! Bora, turma! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco, mano! Bora pra mais um vídeo no canal do Louco São Paulino, mano! Bora aí, turma! Bora! Qual clássico? Qual clássico hoje na atualidade tá com mais rivalidade? Choque Rei, Majestoso, o Derby. Qual hoje é o clássico de maior rivalidade em São Paulo, depois de São Paulo e Palmeiras? Sei não, eu acho que são historicamente, né? O pessoal fala que é o Derby, né? Vou dar minha opinião pra vocês aí, vou mostrar também a opinião de alguns palmeirenses que acham, muitos palmeirenses que historicamente, né? A maioria de palmeirenses corintianos, o maior clássico é o Derby, mas hoje não, hein? Palmeirense acha que nós que tá é São Paulo e Palmeiras, o Choque Rei. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal, tá certo? Tá com o dedão no like aí, deixa o seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal, mano. Tá com o dedão no like aí, deixa o seu gostosinho aí. Vamos lá, ó, qual que hoje, né, tá rendendo ainda, muitas polêmicas ainda, desde o Choque Rei. Domingo, hoje é quarta-feira e ainda tá rendendo assunto nos programas e tudo mais. O problema, e tá com muita rivalidade mesmo nos últimos anos. Eu acho que essa rivalidade do Choque Rei deu mais rivalidade, principalmente na era Abel Ferreira. Porque o São Paulo é o time que mais dá trabalho pro Palmeiras de Abel Ferreira. E teve muito mata-mata entre eles, né, mano? 2 final de Campeonato Paulista. 2 mata-mata de Copa do Brasil, 1 mata-mata de Libertadores, e os jogos de fase de grupos do Campeonato Paulista e os jogos do Campeonato Brasileiro também são jogos com muita polêmica. Aí o que aconteceu? Então isso não tá acontecendo isso no São Paulo e Corinthians, né? E Corinthians e Palmeiras não tem acontecido muito isso também, tá mais no São Paulo e Palmeiras. Então hoje muita gente fala que hoje, né, até de próprios palmeirenses que historicamente acham que é o Corinthians, mas hoje, e os palmeirenses falam que o time que dá trabalho pro Palmeiras, né, é o São Paulo, né, mano? O Palmeiras que é o melhor time do Brasil, que ganha tudo mais, mas nós dá trabalho pro Palmeiras mesmo. Palmeiras, nós daí, se não tivesse metido a mão em nós domingo, nós tinha ganhado o jogo. O cara ia converter o pênalti. Se liga nesse meu parceiro palmeirense, o Alan Gouveia, tem uma página lá, Fala Porco, gente boa demais. E olha o que ele falou, a tese dele, ele é um palmeirense, olha o que ele falou sobre qual é o maior clássico de São Paulo na atualidade. Opinião peitou no Palmeiras, é hora de dar aquela opinião polêmica completamente desnecessária. O dia tava parado, o Instagram caiu, mas óbvio que eu vou falar uma besteira. Mas é somente a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês também. Hoje o maior clássico do estado é Palmeiras e São Paulo. O jogo pega fogo, tem muita polêmica envolvida, os clubes estão se odiando, o torcedor se odiando. E vou falar por mim, tá sendo mais tenso assistir um Choque Rei do que o Derby hoje em dia. Até pelo crescimento do São Paulo, por ter ganhado títulos aí no final do ano pra cá, e o Corinthians deu uma estagnada. E aí, concorda comigo? Eu sei que isso é polêmico, mas eu quero ver sua opinião. Comenta aqui, vamos trocar ideia. Fala, porco. Fui. Eu vou falar por mim. Eu fico mais nervoso em jogos contra o Corinthians, quando o São Paulo joga contra o Corinthians. Palmeiras e Corinthians é os 2 maiores rivais de São Paulo na mesma proporção. Minha opinião. Mesma proporção tudo. Mas eu vou falar pra você, eu fico muito nervoso em jogos contra o Palmeiras, mas eu já percebi isso muito ano passado, com os mata-mata da Copa do Brasil, e tenho percebido isso. Eu fico mais nervoso em jogos contra o Corinthians. Não sei, cara. Não sei. Tá certo? Não sei se é porque os jogos... Historicamente, o São Paulo encaixa muito o jogo dele com o Palmeiras, enquanto o Corinthians não é mais complicado tudo. Mas eu fico mais nervoso em jogos contra o Corinthians, tá certo? Eu fui 3 vezes parar no hospital por causa do São Paulo. Do coração acelerar muito, muita ansiedade, e eu bebia na época, né, era doidão aí, fui parar 3 vezes, 2 vezes foi em jogo de São Paulo e Corinthians, a outra vez foi a Libertadores de 2004, São Paulo e Rosário Central, aquele jogo dos pênaltis que o Rogério classificou São Paulo pra semifinal da Libertadores, que jogo eu quase morri, acabou, eu entrei debaixo do chuveiro de roupa, e tudo, eu fiquei branco, e São Paulo e Corinthians também, um São Paulo e Corinthians de 2015, o Luiz Fabiano fez 2 gols na fase de grupo, São Paulo tinha que classificar.
E o São Paulo e Corinthians do gol um de São Paulo e Corinthians depois é aquele que o Ganso fez um golaço, lembra? No Pacaembu, que foi 3-2 no finalzinho, o Rodrigo Caio fez um gol. Acho que é esse mesmo que o Ganso fez um golaço no Pacaembu. Aí no finalzinho o Rodrigo Caio fez um gol de cabeça. Esse foi no finalzinho, comemorei demais. Meu coração acelerou muito, fui parar no hospital lá só pra dar uma medicada, mas tá tudo certo. Mas eu fico, quanto ao Palmeiras, eu também fico muito nervoso, mano. Fico muito, muito nervoso. Por exemplo, na Copa do Brasil, eu comemorei demais as duas classificações contra o Palmeiras e Corinthians, mas eu acho que eu lavei mais a alma de ter classificado contra o Corinthians. Eu acho que é historicamente porque é um time que o São Paulo não é difícil porque não bate, o Corinthians ganha muito mais de São Paulo em mata-mata, aí o São Paulo consegue passar pelo Corinthians jogando muito, vai pra final, mas contra o Palmeiras também, eliminar o Palmeiras dentro de casa, dentro da casa deles, foi sensacional. Mas eu acho que, e atualmente, até porque o Corinthians não tá ganhando título, né, mano? E o Palmeiras tá sempre ganhando do Corinthians, nos últimos anos o Palmeiras do Abel Ferreira tá ganhando. E historicamente, mano, eu lembro do São Paulo e Tele Santana com o Palmeiras do Luxemburgo, dava casa de embate na Libertadores. Nossa senhora, cada jogão de bola que tinha entre Palmeiras e São Paulo. E eu acho que hoje em dia, realmente o Choque Rei tá dando mais polêmica. E outra, né, mano, tem as polêmicas aí, e as provocações de ambos os lados. Você não vê assim quando o São Paulo ganha do Corinthians? Você não vê tanta provocação, até por parte dos jogadores, das diretorias e tudo mais, né? E tem alfinetada de uma diretoria, ou tinham parado isso, agora voltou, principalmente depois do Choque Rei. Quem não lembra quando o São Paulo contratou o Kardec, o presidente Ardar foi dar entrevista falando que o Palmeiras estava se apequenando. Tem toda uma história envolvida, né? A imprensa tá falando aí, o pessoal tá falando, tá louco? O pessoal tá falando, né? Dessa rivalidade que tá meio, o pessoal acha que tá extrapolando, tá certo? E essa rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, até os caras, o pessoal da ESPN tava falando hoje sobre isso aí lá. Todas as partes têm que tirar o pé, porque isso está ultrapassando qualquer limite de rivalidade. Olha lá. Eu conheço o Belmonte, já contei isso aqui, já contei essa história para vocês, para elogiar o Belmonte. Conheço o presidente Júlio, o Belmonte é meu amigo. Eu conheço o presidente Júlio Casares desde antes dele ser também presidente do São Paulo, então eu tenho uma relação até pessoal com os dois. Gosto muito dos dois, os respeito, e acho que até por isso eles vão entender a crítica que eu vou fazer. Talvez não seja nem crítica, um conselho. A Leila eu conheço profissionalmente. E acho que todas as partes elas têm que tirar o pé. Porque assim, tá ultrapassando qualquer limite de rivalidade. Esse tipo, né? Esse tipo de declaração, esse tipo de ofensa, esse tipo de história. E assim, de fato, não cabe. A gente pode até tentar entender que em muitos momentos, com a cabeça quente, às vezes esse limite da rivalidade ele é ultrapassado. E existem exageros. Como o Abel já exagerou, como o Danilo exagerou, como o Caleri já exagerou e também já deu um tapa no celular do jogador de sub-15 do Palmeiras, mas existe uma diferença. E como Danilo. em outros estados também, infelizmente. E sabe qual é a diferença? Nesses três casos, do Abel, do Danilo e do Caleri, os três pediram desculpas. Não passou muito tempo, os três eles tiraram o pé. E é por isso que eu espero que o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte, eles reconheçam que não cabe. Porque isso não faz bem para eles, não faz bem para o clube, não faz bem para os torcedores, não faz bem para a imagem do São Paulo, não faz bem para os patrocinadores do São Paulo. Já que a linguagem agora é essa, esse tipo de discussão não é sobre clubismo, é sobre um absurdo você falar de ofensas discriminatórias dentro do futebol. O Abel também tem que tirar o pé um pouco de negócio de arbitragem, né, velho? Aí eles falaram sobre isso, não era nem esse vídeo aqui, era um negócio que eu tinha visto deles aqui falando, tá certo, mano? Aqui, ó. Eu tava vendo aqui, rapaz, cadê? Que eles estavam falando o motivo histórico da rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Aí sabe que, historicamente, né, Palmeiras e São Paulo tem muita rivalidade. Muitos acham aí, tem esse negócio aí
que o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. O Leandro Castão veio falou também que lá no Corinthians ali, o Palmeiras é rival, o São Paulo é inimigo, a turma não gosta muito de São Paulo. Mas eu acho que atualmente teve uma votação aí na CBF para eleger o presidente dos clubes aí, negócio de clubes aqui, que teve, ó. Até o Eduardo Afonso falou aqui, quer ver, ó? Teve uma votação aí, e o Palmeiras não se dispôs em votar no São Paulo pro presidente Casares ser o presidente, tá certo? Aqui, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Teve aí hoje, teve ontem uma votação, cadê? Aqui o Eduardo Afonso que postou. Aqui, quer dizer, ó. Ontem no Conselho Arbitral da CBF, o presidente Júlio Casares foi eleito o presidente do São Paulo, foi eleito o representante de São Paulo, ó. Ontem, no Conselho Arbitral da CBF, o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, foi eleito o representante de São Paulo no Conselho Nacional de Clubes, formando o colegiado com presidentes do Inter, Fluminense, Fortaleza e Atlético Goianiense. Num primeiro momento, o cargo seria do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A chapa foi eleita por aclamação. Fato de não ter nenhum... Aí, lá, ocorreu um debate pelo fato de não ter nenhum nome de time paulista e veio a substituição pelo presidente do São Paulo. A chapa foi eleita por aclamação, inclusive com apoio do Palmeiras. Segundo me informaram, o Eduardo Afonso, o primeiro passo de outros que serão dados para baixar a alta temperatura em relação entre esses dois clubes que ficou muito tensa após o choque rei. Aí o Eduardo Afonso corrigiu, uma correção na nota sobre a nomeação da chapa para o Conselho Nacional de Clubes, que me foi passado pelo Palmeiras, o clube não se manifestou na eleição, nem foi contra nem a favor da inclusão do nome de Júlio Casares como representante paulista da chapa. Não houve nenhuma restrição ou manifestação por parte do clube nesse sentido, tá certo? Ou seja, não somos contra, mas vamos falar que somos a favor, senão aí que é alguém comentando. Final de contas, o presidente Casares ele é muito político, tudo já que né? Mas eu acho que historicamente, isso aí eu não sei para que serve isso, esse presidente, o que o presidente vai ser eleito, mas aí já é os nervos flor da pele, mas acho que hoje a rivalidade tá entre mais São Paulo e Palmeiras, vocês não acham não? São Paulo e Corinthians não tem uma rivalidade historicamente tudo, mas o que você acha? Qual hoje é a maior rivalidade de São Paulo? Choque Rei, Derby ou Majestoso? Bota o Santos aí também, né? E o Santos, e aí? É o Sansão. Qual é a melhor rivalidade hoje de São Paulo? Eu fico mais nervoso, fico muito nervoso nos dois, mas parece, já me percebi isso, que eu fico mais tenso, o meu dia é completamente diferente quando é jogo contra o Corinthians, mas gosto de ganhar dos dois, tá certo? É os dois maiores rivais de São Paulo, na minha opinião, na mesma proporção. E vocês aí? Quem que é? O que vocês acham? Hoje a maior rivalidade de São Paulo é o Derby, Choque Rei, Majestoso, Sansão, Clássico Alvinegro? Deixe seu comentário. Valeu!